Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Segundo vídeo, com considerações e anotações minhas acerca da nota explicativa das editoras espíritas da obra de Allan Kardec a partir do ano de 2007. Fundo musical para este vídeo, nos utilizaremos do pianista e arranjador de Quebec, no Canadá, Noam Williamson, a belíssima música Here Encore, que vem ao português do Brasil como Ainda Ontem. De se lembrar que a fé de um espírita arrima-se na razão. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, naquela razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Por útil a interesse do tema, repete-se citando aqui a ementa do TAC, termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal, no estado da Bahia, ao 6 de abril de 2007, com o seguinte teor: Ministério Público Federal, Procuradoria da República no estado da Bahia. Termo de compromisso de ajustamento de conduta celebrado nos autos do procedimento administrativo número 1.1.4.000.835/2006-12, com base nos artigos 5º e 6º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1885, entre o Ministério Público Federal, Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Centro Espírita Leon Denis, Fundação Espírita André Luiz, Editora EME, Instituto de Difusão Espírita, Petit, Editora e Distribuidora Limitada, Livraria Allan Kardec, Editora e Editora Cultural Espírita Edicel Limitada. Mencionado TAC, termo de compromisso de ajustamento de conduta, originou-se da insatisfação de alguns irmãos da etnia afro-brasileira que, com muita razão, sentiram-se discriminados pelos termos utilizados na obra kardeciana, publicada no terço final do século XIX, uma época escravagista, quando homens de ciência, arvorados numa hipotética supremacia étnico-racial branca, que sem nenhum aprofundamento científico aceitavam e pregavam a frenologia de Gall, que é uma tese criada pelo médico anatomista alemão Franz Joseph Gall, que é uma pseudociência, a qual afirmava que certas características cranianas demonstravam o subdesenvolvimento étnico de um povo, assim como também, e por igual, a fisiognomia de Lavater, tese do pastor suíço Johann Caspar Lavater. Também uma pseudociência que pregava a influência do estágio evolutivo espiritual na fisionomia material dos indivíduos. Fecha aspas. E esta razão, nos termos da Lei 7.347 de 1985, culminou numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal baiano, que, para o bem de todos e felicidade geral da doutrina espírita, efetivou-se como antes citado, mencionado termo de compromisso de ajustamento de conduta, para que, ao fim daquelas obras, fosse aposto uma nota explicativa que trazia em seu final a seguinte observação. Abre aspas. Esta nota explicativa deve ser inserida nas últimas páginas dos livros nas próximas edições, indicadas por notas de rodapé toda vez que um texto sobre este assunto suscitar dúvidas quanto ao seu caráter discriminador ou preconceituoso. Fecha aspas, ponto final. Tão somente como elucidação ao tema, faço aqui parcial citação de declarações kardecianas contidas nas obras de Kardec, principalmente
no periódico Revista Espírita da Sociedade Espírita de Paris, que em francês tinha o título Revue Espírite, que fora publicada como principal divulgador da doutrina entre 1858 e 1869. E faço então considerações reflexivas minhas ao final de cada trecho com suas mencionadas fontes. Citação editorial como nota explicativa. Aspas. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdades humanas. Fecha aspas. Assim, considero eu, que depreendemos, embora sócio atuante da Sociedade de Frenologia Parisiense, o nosso Allan Kardec, pedagogo e culto que era, não poderia concordar cegamente com aquela pseudociência. E não podia, justamente pelo raciocínio lógico que, se houvesse uma época em que peremptoriamente se afirmou que a Terra era chata, além de ser o centro do universo, o que se comprovou totalmente falso num futuro não tão distante daquela época, o que também não se objetava pelos homens de ciência contemporâneos, haveria de ser meticulosamente aprimorado para se concluir espiritualmente que a existência físico-material é reprografia imperfeita da existência físico-espiritual. Portanto, a frenologia tombaria colunas ao chão, haja vista que hoje sabemos que toda e qualquer deficiência físico-orgânica que apresentarmos em nossos corpos, tais como corcundas, macrocefalia, microcefalia, aleijumes e tantos outros, nada mais, nada menos é que a programaticidade provacional de cada um de nós outros, debitários do amor ao próximo, como nos ensina perenemente o Nazareno grande mestre, Jesus. Sigo a outra citação editorial como nota explicativa. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que permitem resolver milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. Isso dito na Revista Espírita de 1862, na página 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. E por fim, menciono eu, da Revista Espírita de 1867, com o título Da Emancipação da Mulher nos Estados Unidos, escrito pelo espírito A. Fanyan, contido na página 231. Abre aspas. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor, nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre deste estado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmo, portanto, realmente pertencem a raças diferentes. Mas se tornar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, preexistente que é sobrevivente a tudo cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como roupa de forma e de cor. Se além disso, no estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente,
uma das fases da vida do espírito necessária ao seu adiantamento intelectual e moral. Que em vista deste avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raça. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente. Repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamas para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Fecha aspas. Isso contido na Revista Espírita de 1867, A Emancipação da Mulher nos Estados Unidos, escrito pelo espírito A. Fanyan, na página 231. Assim, caríssimos meus, caríssimas minhas, espero haver trazido o meu contributo em luzes clarificantes à tão necessária nota explicativa, fundada por necessidade num termo de ajustamento de condutas. Desta forma, finalizo com este segundo vídeo oferecendo tributos e louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai.